Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Noêmia Souza e nesse vídeo eu vou trazer mais uma inspiração de Art Journal. O Art Journal, se você não sabe, é conhecido também como o Diário do Artista. É um espaço onde a gente pode expressar a nossa criatividade usando pinturas, colagens, diversos materiais artísticos. Tá? Então, para o dia de hoje, eu já preparei aqui minha página, então eu passei gesso e deixei secar de um dia para o outro para ela ficar com uma estrutura preparada, né, para receber tinta. Eu vou usar tinta e água, então se for uma folha sem preparação, ela vai enrugar, ela vai transferir para outra página, né? Então precisa ser uma folha já mais preparada. Hoje, nos anteriores, eu sempre usei colagens e hoje eu não vou usar nada de colagem, eu só vou usar tintas, vou usar canetas marcadoras, canetinha, ainda vou decidir ao longo do processo. Eu tô com uma ideia na cabeça, então eu vou partir dessa minha ideia. Mas a princípio eu não vou usar nada de colagem, só tinta e canetas, canetinha, marcador. Isso eu vou testar na página, né, depois que eu passar a tinta, o que fica melhor, o que me agrada mais. Então eu peguei aqui 2 pincéis e peguei algumas tintas aqui para fazer o fundo. Então são tintas acrílicas, né? Então eu tô pensando aqui qual que eu vou começar pro fundo. Eu acho que eu vou começar com um tom mais claro e depois eu aplico outras. Então eu separei aqui algumas cores. Peguei também nanquim para usar. Vou usar também tinta preta, então vou fazer uns testes aqui. Eu acho que eu vou começar com esses 2 tons aqui, que é essa daqui, que é a cor camurça, e esse verde hortelã. Acho que eu vou usar essas duas aqui. Faz tempo que eu não uso essas tintas, que eu nem sei como elas estão. Essa tá boa. Deixa eu ver a verde. Também estão boas. Estão todas boas. Então, eu vou começar aplicando o meu fundo com essas duas tintas. Vou pegar primeiro o que tá na tampinha, depois eu pego daqui. Então, o gesso no fundo, ele dá uma... como é o nome? Uma estrutura, né, para nossa folha, para a gente conseguir trabalhar melhor com a tinta. Esse caderno, a folha dele não é uma gramatura alta, tá? Não é uma gramatura, por exemplo, para aquarela, né, que seria 300 gramas. Se eu não me engano, é uma folha de 90 gramas. Se eu não estiver enganada. Eu sei que ela é um pouquinho mais grossa do que a sulfite. Pela textura aqui dá pra perceber que ela tem um pouquinho mais de gramatura na composição dela. E aí, quando a gente passa o gesso, eu não sei se dá pra ver na câmera, já cria também umas texturas no fundo. E eu gosto disso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, de um lado eu vou passar esse verde, do outro eu vou passar o camurça, e aí depois eu vou fazer uma brincadeira com elas. E com as demais tintas também, mas aí entre uma tinta e outra tem que vou deixar secar pelo menos um pouquinho. Não sei, vou testar. Vamos aqui, o Art Journal é para isso, é um caderno que a gente vai experimentando as coisas. A gente não precisa ficar preso no que a gente, na arte, né? A gente vai usando a nossa intuição, deixa livre. É o caderno. Tem uma frase que eu não lembro de quem foi que eu ouvi. Foi uma artista também que falou essa frase, que o papel em branco não julga a gente. Então, é a hora de se expressar. Então, ó, como o pincel tava sujinho, percebe que dá umas nuances de... Não sei se na câmera dá pra ver isso, mas ele tá dando umas nuances do verdinho. E é isso que eu vou fazer depois. Eu vou fazer uma mistura do camurça aqui e do verde aqui pra dar umas nuances. Você está aparecendo aí na câmera, mas a minha gatinha tá aqui, atenta a tudo que eu estou fazendo.
Então, se vê uma orelhinha branquinha, rosinha aí, é a dona Ania, né, Ania? Ela, eu quero ver tudinho aqui. Então, espalhando a tinta aqui sem... Não precisa ter muito cuidado, ainda vai vir várias aplicações por cima dessa tinta, né? Então, não precisa ser nada com muito cuidado. Mesmo porque a textura do gesso já proporciona outra textura na nossa folha. Então, aqui, completei essa página. Agora, eu vou fazer o seguinte, com o pincel sujinho aqui do Camurça, eu vou vir aqui fazer algumas intervenções no verde. Então, vou fazer algumas coisinhas aqui, algumas intervenções, acho que mais um pouquinho. Então, aqui, como a tinta tá molhada, ela dá um efeito. Se eu deixasse a tinta secar completamente para fazer isso, ela ia dar outro efeito, tá? Então, aí também é uma escolha de como quer trabalhar. Então, aqui, e agora eu vou fazer ao contrário, com o verde. Tá vendo que eu não tô lavando nem o pincel, eu tô aplicando do jeito que ele tá aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu Camurça. E aí a mistura das tintas também já cria um outro efeito, né? Então eu vou aplicar tudo aqui. Onde eu ver que eu acho que é interessante fazer essa aplicação. Então, como nas outras, eu usei tinta, né? Mas eu usei outros materiais juntos e decidi explorar a tinta aqui essa semana. E eu tô usando tinta acrílica aqui, mas pode ser qualquer outra tinta. Até no meio dessas tintas aqui, eu já vi que uma ali é tinta de tecido. Porque eu acho que eu devo ter... Ai, não, o rabo vai sujar. A gata quer dormir bem no lugar da tinta. Esses gatinhos, viu? Vou passar um pouquinho aqui só na beirada. Aplicar um pouquinho desse verde aqui na beiradinha. E vou aplicar um pouquinho mais do Camurça aqui nessa beiradinha. Foi muito. Acho que foi muito, não era tanto. Deixa eu espalhar aqui pra cima. Não mexe. Não mexe, gato. Tudo bem. Pronto, agora eu vou deixar secar aqui um pouquinho pra ver com as outras tintas. Então, aqui já secou tudo. Agora eu vou continuar com a aplicação da tinta. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui esse potinho aqui de... É godê, né, que chama? Eu vou colocar um pouquinho da tinta. Peguei essa tinta que é um violeta, lilás. Apagou aqui a cor. Lilás. A cor lilás. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui dessa tinta. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, com água. E vou molhar bem ela. Então, eu vou aguar bem ela aqui, deixar bem aguadinha. Esse meu pincel, ele tá meio duro. Acho que eu não lavei direito na última vez que eu usei. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer isso, ó. Vou deixar assim, dá pra ver na câmera? Deixa eu ver se dá pra ver na câmera, né? Eu quero que ela dê umas escorridas. E aí, o que eu posso fazer? Eu venho aqui com a água e espirro a água pra ela. Deixa a água agir na folha. Posso inclinar. Eu vou fazer isso aqui. Então, quanto mais água a gente colocar, mais ela vai escorrer. Por isso que eu protegi aqui a minha mesa com plástico, que eu não queria que
manchasse a minha mesa. Eu vou fazer desse lado aqui e vou fazer essas aplicações. Pode até mexer um pouquinho as folhas. Eu tô inclinando aqui para dar esse outro efeito. Tá aí, gostei. Gostei do efeito que deu. E aqui desse outro lado eu vou usar um roxo. Não, esse é o violeta. Pra mim é roxo. Então, como eu falei, essa é tinta de tecido. Vamos ver se eu vou conseguir o mesmo efeito. Eu acho, ela tá até um pouquinho mais durinha, mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho dela. Vou colocar aqui. Vou aplicar água. Deixar ela bem aguada. E vou fazer a mesma coisa, só que desse outro lado aqui. Até podia colocar um pouquinho mais. Como o pincel tava sujo com o lilás, ele deu uma clareada na tinta. Mas tudo bem. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui e vou aplicar desse outro lado lá em cima. E venho com... Já vou fazer aqui vários. E aí eu venho com o spray para ajudar a ela escorrer. Então, deixa o pincel aqui e com o meu spray de água eu venho borrifando. Pode borrifar na página também, porque quando a gente borrifa na página, a água na página já ajuda a criar outras nuances. Você vê que precisa de mais, ou tinta, ou água, só ir reaplicando. E vai fazendo movimentos com a folha, para ver os desenhos que vão se formando. Mexer com água é ótimo pra gente que quer manter muito o controle das coisas, né? Porque quando a gente mexe com a água é quem controla. Então, é um bom exercício quando a gente quer deixar o controle um pouquinho de lado. Então, tá vendo por que precisa do gesso? Se não colocar o gesso, essa folha não ia aguentar essa quantidade de água. Então, agora aqui eu vou deixar secar bem. Agora vai demorar um pouquinho mais, porque tá bem úmido. Então, eu vou deixar secar. E aí, depois eu volto pra gente continuar aqui a nossa página do Art Journal. Aqui a tinta secar. Ainda aqui tem umas áreas aqui que ainda não estão 100%, mas já estão ok, já dá pra trabalhar. E aí, aqui eu já fiz um esboço do que eu vou continuar o desenho. Então, eu fiz tudo de lápis. Agora eu vou passar tinta preta em tudo isso. Tinta, caneta. Eu separei algumas canetas aqui pra testar. E eu vou usar para fazer a parte preta, eu vou experimentar o nanquim. Quero ver como que ele vai agir aqui. Se eu achar que não fica bom, aí eu pego a tinta preta mesmo. E aí eu vou pegar um pincel mais fininho, deixa eu pegar aqui, para poder fazer, como tem bastante área mais delicada, eu preciso de um pincel mais fino para conseguir fazer essas partes. E onde é mais delicado ainda, eu não vou usar o pincel, aí eu já vou optar por usar as canetas. Então, deixa eu pegar um pincelzinho aqui bem fininho, talvez esse dê. Peguei, um pincel fininho, deixa eu ver se tem tem um conjunto de pincéis aqui que tem pincéis bem fininhos. Eu vou deixar eles aqui por enquanto, mas para fazer as folhinhas, eu acho que esse daí dá. Então, eu vou começar pelas folhas. E aí eu fiz dos dois lados, né,
esses ramos de folhas. Não fiz flores dessa vez, foi só tô fazendo folhas. Deixa eu ver aqui o nanquim como que ele tá. Faz tempo que eu não uso esse nanquim também. Talvez pegar um pincel mais fininho aqui. Deixa eu terminar essa daqui. Não sei se... Agora veio bastante. Acho que eu vou ter que colocar ele um pouquinho lá naquele godê. Tá ruim de pegar aqui no potinho. E esse pincel aqui, ele tá meio esquisito. Ele tá com uma pontinha aqui que eu tenho medo de borrar usando ele. Mas ok, era isso mesmo a ideia. Eu vou pegar, eu vou trocar de pincel. Deixar ele aqui, depois eu lavo ele. Eu vou pegar um pincel mais fininho. Eu tenho um conjunto aqui que eu comprei. Eles são bem fininhos. Ver como que abre isso aqui. Tem vários tamanhos e tem uns tamanhos... Tem alguns pincéis que são bem finos. Esse aqui eu acho que é bem fininho. Vamos ver. E eu acho que eu vou colocar ele, o nanquim, no godê. Acho que vai ficar melhor. Tem um godê menorzinho aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Que eu acho que vai ficar melhor pra eu trabalhar. Pra eu pegar ali. Não tava conseguindo pegar direito. Esse pincel aqui tá melhor. E aí depois nesse conjunto tem pincel mais fino que esse ainda. Então se precisar, eu faço algum acabamento com ele. Por exemplo, aqui no galho, como ele é bem fininho, eu não sei se eu vou usar o pincel ou se eu vou usar a caneta. Pincel, não, se eu vou usar o nanquim, né? A tinta com nanquim. Ou se eu uso a caneta. Eu vou testar a caneta, se eu achar que não... Porque às vezes a caneta, por mais que tipo, é preta, mas não é igual ao nanquim, né? Não fica tão pretinho, às vezes. Porque como tem tinta embaixo, às vezes ela não fica. Não dá a mesma coloração que daria se fosse a folha em branco e sem nada embaixo dela, né? Então precisa fazer testes, não tem jeito. Então aqui pro vídeo não ficar muito longo, eu vou pintar todas as folhinhas e aí eu venho para mostrar os testes das canetas para fazer os galhos aqui. E aí depois a gente vai fazendo cada uma das partes, tá? Agora que eu percebi que não tava gravando, então eu passei essas duas canetas aqui. Eu fiz aqui os galhos e com essa fininha eu fiz os detalhezinhos. Então tá ficando dessa forma aqui. Talvez aqui até caberia uma outra folhinha. Achei que ficou meio peladinho aqui até. Não sei. Acho que aqui daria até um outro galinho aqui de folhinha. Vamos fazer aqui na mão livre mesmo. Então essa folhinha é uma folha de era, né? É bem facinho de fazer. E também não precisa ficar perfeito. E aí aqui, então, a folhinha. E com essa caneta aqui eu faço o galinho dela. Aí. Pronto. Tava muito peladinho ali. Talvez fazer uma aqui também. Acho que também seria legal, né? É bom que aí eu também já tô fazendo, mostrando como que eu faço a folhinha. Então eu começo aqui por baixo
faço essas pontinhas aqui. E uma pontinha aqui pra lateral também. O bom do nanquim, já falei, né, que ele seca bem rapidinho. E aqui com essa caneta tem que ter cuidado, porque como ela é brush, se forçar, colocar um pouquinho de peso na mão, ela é pincel, né, então ela fica grossa. Então tem que colocar bem fininho. Então eu vou fazer isso também em todas as outras aqui. Eu vou até fazer aqui a borboleta junto no vídeo, já que não tava... Eu achei que tava gravando. E eu devo ter feito alguma coisa que parou. Então o nanquim, ele é fácil de trabalhar também, ele é bem fluido. Eu acho que fica com uma cor legal. Tem de várias cores. Até aqui eu trouxe um branco também, que eu fiquei na dúvida se eu ia usar, mas não vou usar, não. Vou ficar mesmo só nessas cores hoje. E eu não sei se dá pra ver na câmera, mas uma das tintas que eu usei aqui pro fundo, ela tem brilho. Não sei se na câmera consegue ver isso. Aqui dá pra ver que ela tá bem brilhante. Que é essa cor violeta aqui. Então, sai aplicando aqui. Eu fiz então todos os contornos primeiro com lápis. Eu não queria correr o risco de fazer direto com a tinta e errar. E tudo bem errar, mas eu não queria que errar. Dá mais trabalho depois ter que tirar a tinta, fazer outro fundo. Queria facilitar. E o modo de facilitar era fazendo o esboço de lápis. Então aqui o corpinho da minha borboleta. E pra fazer as asinhas dela, como é pra ficar mais delicada essas asinhas, eu vou usar essa caneta fina aqui. Aí. Legal, né? Então eu vou passar o nanquim em tudo aqui e já venho mostrar como que está ficando. Então terminei de passar o nanquim em tudo aqui e agora eu vou passar então a caneta aqui fazendo o meu galho e depois eu vou escrever aqui, passar, né, por cima, mas vai ser com outra caneta aqui o realizar. E aqui também eu preciso fazer os detalhes também do cabelo dela, mas eu vou começar aqui pelos galhos. Eu vou virar o caderno, porque eu não sei se dá pra ver na câmera, mas tem uns pontos ainda que ela não tá bem seca. Deixa eu virar assim, que eu acho que aqui pega bem. Eu consigo fazer, porque ó, eu já manchei aqui, bati a mão, então tem alguns pontinhos ainda úmidos, né? Então, pra não ficar batendo, eu vou fazer assim pela lateral. Então, aqui na borboletinha, eu vou fazer as anteninhas, igual eu fiz na outra, com essa caneta aqui mais fininha. Vou fazer uma anteninha diferente daquela. Assim. E é aqui, tá vendo como ficou aqui a cabeça? É pra dar a sensação do cabelo, né? E também com essa caneta fininha, eu vou fazendo uns fiozinhos assim, saindo
da cabeça, para dar mais a sensação do cabelo, do movimento. Então, também aqui, com a mão levinha, fazendo alguns fios aqui, só para dar essa sensação do movimento do cabelo, dos dois lados, né? Então, faço de um lado e faço do outro, sempre saindo da cabeça. E aí, isso aqui, a caneta, o quanto mais fina ela for, melhor. Pra dar esse sensação que são fios de cabelo mesmo, né? Tudo bem fazer alguns mais pertinhos, assim, porque fica mais natural. A luz tá bem forte aqui. Vou levantar um pouquinho pra eu ver como tá ficando. Tá ficando como eu quero. Aqui também é a mão livre aqui. Vou ver o quanto eu acho que tá bom. Então, com essa caneta aqui Sharp, eu vou escrever aqui, passar por cima aqui da minha palavra. Eu vou ter que... A luz aqui tá bem forte, eu vou ter que apagar essa luz um pouquinho para eu conseguir fazer. Ou diminuir, deixa eu diminuir ela, porque ela tá refletindo. E como eu falei, né, essa tinta aqui, ela tem brilho. E aí eu não tô conseguindo enxergar aonde tá. Deixa eu mudar aqui. Não adianta, eu vou ter que desligar mesmo. Só um pouquinho, já ligo de novo. Só pra eu conseguir enxergar aqui a minha palavra. Aí aqui eu posso passar a caneta em alguns lugares que eu queira deixar um pouquinho mais grosso, como fazendo um falso lettering, né? Eu posso deixar... Agora acho que dá pra acender. Dá. Posso deixar mais grosso algumas regiões pra fazer, né? Toda vez que tá descendo, né? Como que é o lettering, eu posso engrossar aqui, até pra destacar. Eu já falei, acho que algumas vezes que eu não sei fazer lettering. Nunca peguei pra como fala? Pra treinar, né? O lettering precisa de treinamento. Eu nunca peguei pra treinar. Então eu falo que eu não sei por conta disso, porque eu nunca me esforcei pra aprender. E tudo que a gente vai fazer em relação a algo novo, né? A gente precisa treinar. Então, por enquanto ainda não senti essa vontade. Aí eu faço desse jeito quando eu quero fazer o lettering. Aí eu vi que deu uma manchadinha aqui, mas tá tudo bem. Legal. Aqui deu uma manchadinha, mas eu não sei se eu passo uma tinta aí pra tirar, se eu deixo assim. Eu tinha pensado também, nessas folhinhas, fazer uns detalhes em branco. A primeira ideia foi essa. Eu até trouxe também o nanquim branco. Tenho também caneta mesmo branca, caneta de corretiva, que dá pra usar também. Mas eu gostei assim, eu acho que eu não vou mexer mais não. Pra mim tá legal. A única coisa que eu vou fazer vai ser colocar a data. Antes de colocar o carimbo aqui da data, eu tô querendo fazer mais algumas coisinhas. Eu pensei em fazer umas pintinhas assim. Só
pra fazer uma graça também. Pensei até em jogar com o nanquim, mas aí eu achei que ia fazer muita bagunça. Aí achei melhor fazer só com a caneta mesmo. Ai, era isso que tava faltando. Tava sentindo que tava faltando alguma coisa nesse fundo. Agora eu tô feliz. Era isso que tava faltando. Agora então eu vou colocar agora a data aqui embaixo. Deixa eu ver direitinho. Vou colocar bem aqui. Falhou um pouquinho o janeiro, né? Mas tudo bem, eu venho aqui com a caneta fininha. Se eu passar ele de novo, vai manchar. Acho que não tinha acertado bem aonde é o desenho. Mas beleza, ficou ótimo. Então, esse foi o meu Art Journal dessa semana. Me diga aqui nos comentários o que você achou. Se tiver dicas do que vocês gostariam que eu trouxesse para os próximos, então aceito também sugestões. E se você ainda não é inscrita, se lembre, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas e o canal cresce cada vez mais, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!